quero, nesta manhã, infelizmente o tempo é muito curtinho, parece que a hora passa mais rápido nesse culto da manhã, não é? A gente se prepara, mas eu não sei se eu vou dar conta de compartilhar tudo que a gente tem para compartilhar aqui. Senão, a gente vai fazendo ao longo do mês, né? Sobre restaurar a experiência com Deus. Como eu disse, nós trabalhamos no mês de abril a necessidade de restaurar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No mês de maio, nós trabalhamos a necessidade de renovar a visão, porque a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e se a luz que há em nós forem trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, a fé que eu tenho em Deus me ajuda a ver a minha realidade de uma forma diferente. E se você não pôde estar aqui, se você não pôde estar presente nos cultos durante essas ministrações, se você procurar no canal do YouTube da igreja, que é Catedral Metodista Oficial, você vai encontrar lá todas essas pregações, você pode ouvir, curtir, compartilhar. Parece que não, mas cada vez que você dá uma curtida lá na página do Facebook da igreja, ou no YouTube da igreja, essa página vai ficando mais vista por pessoas de fora da igreja também. Porque o Google, né, que é a grande ferramenta de busca, ela vai, quando alguém procura por igreja, ela seleciona, ela aponta a partir daquelas que são mais visitadas, que são mais, como eles colocam, relevantes. Né? Então, se você clicar, a nossa sociedade hoje se comunica desse jeito também. Se você curtir, compartilhar, fazer uma avaliação positiva, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa, isso não tem como mudar, né? Que entrou na nossa página no Facebook, fez um elogio e deu uma estrelinha só, né? Então, na verdade, ela queria dar 5, mas deu 1, não sabia. Então, quando você for lá avaliar a página da igreja, coloca lá 10, não dá para colocar 10, coloca lá 5 estrelas, porque você vai promover o que a gente está fazendo aqui para o reino de Deus. E não é o nome da instituição, mas são as ações que Deus está gerando através da vida da nossa igreja. Hoje, nós vamos começar a falar sobre como é que a gente transforma essa realidade que nos atinge espiritualmente numa realidade prática, que é a experiência. O cristianismo só é cristianismo na medida que ele se transforma em algo vivencial. Na medida que ele alcança o meu dia a dia, na medida que ele alcança a minha realidade de vida, que ele toca a minha realidade. A gente se perdeu, infelizmente, durante alguns séculos na história da igreja, quando o discurso da igreja só cabia dentro dos templos. Quando o único lugar de reunião era o templo. Quando toda a nossa atividade de fé se resumia a um encontro religioso, onde um profissional da religião trazia uma palavra sobre a fé, sobre a Bíblia, e estava afindado o nosso compromisso. Nós entendemos hoje que nós somos muito mais igreja fora daqui do que dentro dessas paredes. Nós temos clareza hoje que nós somos muito mais igreja quando nós experimentamos o amor de Deus na nossa célula, no nosso ambiente de trabalho, fazendo discípulos, anunciando para as pessoas que esse Deus me tocou. Aqui é um momento de celebração da existência da igreja, mas definitivamente este encontro não define toda a igreja. O que a igreja é? A igreja é comunidade que experimenta o mover de Deus. E por isso que esse mês nós queremos, e agora hoje é dia de Pentecostes, não é? Não foi de propósito, mas assim, calhou de que nós vamos trabalhar no mês do Pentecostes, que nesse ano caiu em junho, o tema da experiência com Deus. Pentecostes é o Natal da igreja, é a celebração do nascimento da igreja. E eu quero, então, com o tempo que eu tenho, compartilhar com vocês um pouco dos caminhos que a Bíblia nos revela para restaurar e entender essa experiência que Deus tem para a gente. E aí eu queria te convidar
a ler comigo Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Gênesis 1, a partir do verso 1 também. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E eis, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente e se chamam na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será de mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? A palavra que Deus me deu e a direção que Deus me deu para hoje, da gente caminhar um pouquinho pela experiência que a gente realiza com Deus nas três pessoas da Trindade. A minha experiência com o Pai, a experiência com o Filho e a experiência com o Espírito Santo. Porque se nós confessamos que temos um Deus trino e que servimos a um Deus trino, esse Deus que é um só, se apresenta a nós em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre agindo de forma sinergética, em sinergia, mas ao mesmo tempo, cada um tendo atributos próprios, uma maneira própria de se relacionar com a gente. Se a gente não entende bem isso, às vezes a gente se perde e reduz o que significa experiência com Deus. Então, a primeira coisa é que o livro de Gênesis nos dá o fundamento do tipo de experiência que a gente estabelece com Deus Pai. A primeira coisa é que Deus Pai é aquele que prepara um ambiente para a nossa plena realização. Deus Pai é esse Deus que assume o caráter provedor, de prover o ambiente para que a gente se realize plenamente. Essa história de preparar céus e terra para receber o homem. Na verdade, Deus continua fazendo isso. Deus continua, que eu brincava com o pastor Guto aqui, não é? De Deus preparar o ambiente. Deus continua preparando os ambientes para a gente, para que a gente se realize plenamente nele. Da mesma maneira que Ele preparou céus e terra, da mesma maneira que Ele preparou vegetação, animais, águas, Deus está sempre trabalhando para preparar um ambiente onde você chegue e perceba o amor dEle pela sua vida. Porque se não é possível definir Deus, a única definição que se faz de Deus na Bíblia é que Deus é amor. E você vai sempre se relacionar com Deus a partir do amor criador dEle, do amor que gera circunstâncias, que gera ambientes, que gera oportunidades de você ter um encontro real com Ele, que gera oportunidade de você percebê-lo como Deus amoroso. É um Pai que cria um ambiente e que toca na nossa vida, cria a nossa vida de maneira única e exclusiva. E essa é um outro caráter do Deus Pai, que é muito especial. Deus cria
todas as coisas pelo verbo que é Jesus, e quando eu falar de Jesus eu vou falar disso, mas quando vai criar o homem, Jesus está presente, mas ele cria o homem de uma maneira, molda no barro, e a mulher ele cria de outra. E você já deve ter ouvido muita gente, terça-feira mesmo a irmã de Meia falou sobre isso aqui, mas para mim, além das muitas outras razões, há um caráter específico, individual e pessoal com que Deus trata a mim e a você. Isso para mim é um atributo maravilhoso do Pai. O Deus Pai nos conhece por nome, conhece a nossa individualidade, conhece a nossa pessoalidade, sabe dos detalhes da nossa vida. E Ele sempre, assim como nos criou únicos e exclusivos, e de uma maneira exclusiva, Ele tem sempre uma maneira especial para tratar comigo e com você. Amém, irmãos? E por isso que às vezes a gente não pode achar que Deus só fala, Deus é coerente, Deus não fala mensagens diferentes. Uma revelação de Deus não vai contradizer outra, mas Deus se manifesta de maneiras distintas. A maneira que Deus fala comigo é diferente da maneira que Deus fala com você. E você não pode se achar, nem eu posso me achar mais espiritual que você, porque nós ouvimos Deus de maneira diferente. Porque Deus sempre vai se revelar de maneira diferente, revelando a mesma mensagem, revelando o mesmo caráter, revelando o mesmo conteúdo, revelando-se o mesmo Deus, mas Ele sempre me toca de uma maneira diferente. Esse é o caráter do Pai. O Pai que nos enche de propósito. A gente leu o versículo 26, que diz assim, Deus criou o homem, disse assim, vamos fazer esse homem e essa mulher, a nossa imagem e semelhança, e eles vão exercer domínio sobre a terra, eles vão exercer autoridade sobre a terra, eles vão estabelecer governo sobre a terra. É isso. O Pai que nos cria é um Pai que está sempre querendo revelar em nós um propósito profético, extraordinário, santo e também exclusivo. Ou seja, Deus não nos criou para a escravidão, Deus não nos criou para sermos oprimidos, Deus não nos criou para viver debaixo de jugo, de opressão. Deus nos criou para a liberdade e para exercer na terra a autoridade que vem da presença dEle. Também não existe autoridade sem presença de Deus. A nossa autoridade, a nossa autonomia como seres livres está condicionada a essa submissão à autoridade revelada de Deus. Deus se revela, Deus se manifesta e Deus impõe a mão. Então eu tenho autoridade porque a mão de Deus está sobre a minha cabeça, não por conta do lugar que eu ocupo, do que eu tenho nas minhas mãos, mas porque a mão de Deus está sobre a minha cabeça, a palavra de Deus está sobre a minha vida, então eu tenho autoridade. O Pai faz isso. O Pai, eu me relaciono com o Pai na medida que eu percebo o amor dEle, na medida que eu crio uma conexão pessoal com esse amor que Ele tem, na medida que eu percebo o propósito e na medida que eu estabeleço uma comunhão íntima, constante e profunda com Ele. Uma das coisas que Gênesis 1 revela, e revela na hora do pecado de Adão, é que Deus, que vinha o encontrar na viração do dia, o chamou pelo nome e eles não atenderam. Chamou pelo nome. Você já fazia parte do caráter do Pai, diariamente, vir ao encontro de Adão e Eva, como quem dissesse assim, como foi o dia de vocês? Como foi a caminhada de vocês? Não é? Como é que foi hoje? Não é? Lá em casa, quando a gente tem a oportunidade de não ter um evento, uma atividade à noite, que é raro, né? A gente, quando tem a oportunidade de sentar à mesa à noite, eu pergunto para as crianças, como é que foi o dia de vocês? Né? E normalmente o Samuel é mais sucinto e a Isabela tem mais coisa para dizer, não é? Eu não sei se é diferente lá na sua casa, né? Entre meninos e meninas, mas eu sei que eu sei que Deus se interessa pela nossa vida. Deus quer saber como é que foi o nosso dia.
Deus Pai quer estabelecer essa comunhão profunda com a gente. Não sei se eu estou conseguindo descrever para você, até porque as muitas palavras não vão nunca conseguir expressar o que Deus é. Mas a verdade é que o Deus Pai é esse Deus que se apresenta amoroso. Pastor, falta muita coisa que Deus Pai se revelou ao longo da criação. Juiz, corretor, é verdade. É verdade. Mas até que o pecado entrasse na terra, a maneira que Deus procurou se manifestar ao ser humano foi assim. Amoroso, gracioso, derramando propósito sobre a nossa vida, buscando um relacionamento íntimo com a gente. Se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero renovar minha experiência com Deus, eu preciso me abrir para esse caráter do Pai amoroso. E é interessante pensar, e aí para não atropelar, não correr com a palavra, eu vou optar hoje por falar só do Pai, não é? Para que nos próximos encontros, oportunidades que eu tiver aqui de pregar, eu falo sobre o Filho e sobre o Espírito. Mas tem uma coisa que antes da manifestação do Filho acontecer, é muito sério. É a presença da serpente. Da serpente. Você já teve sonho com cobra aqui? Quem já sonhou com cobra aqui? Já. É horrível, né? Não é? É horrível quando a gente sonha, né? E essa noite eu sonhei, né, com uma serpente grande, né, que tentava se infiltrar no meio do rebanho, dos discípulos, mas no final ela estava morta, graças a Deus. Amém? Amém, irmãos? Era um desafio pegar a serpente, e nesse caso, graças a Deus do meu sonho, Deus não me mandou pegar pelo rabo, né? Né? Desafio pegá-la pela cabeça, e era uma serpente que enchia a mão, não é? E ela morreu, não é? E até o fim do sonho, porque na verdade a serpente está morta desde o início da criação, amém? Desde o início, quando Deus disse assim, o filho, seu descendente, pisará a cabeça da serpente. Por que eu quis parar um pouco aqui? Porque na verdade o diabo, que no Gênesis é chamado de serpente, ele sempre quer interromper a relação do homem com esse Pai amoroso. Antes de falar da relação com Jesus e com o Espírito, eu preciso te dizer isso. É interessante que a serpente, ela tem a intenção de interromper esse círculo harmonioso criado pelo Pai. E a primeira coisa que ela faz é questionar e relativizar verdades eternas. Sabe? Deus diz assim, os teus pés servem para te dar a base. Os teus pés servem para te fazer andar sobre a terra. E a serpente diz assim, que é isso? Esse pé não é para isso não. O pé serve para você pentear o cabelo. É essa a intenção do pé. O pé serve para comer. Não é? Para quem não tem mão, até acontece. Mas o estado natural, a função natural do pé não é essa. E a serpente faz exatamente isso. Ela transforma coisas absolutas em coisas relativas, circunstanciais. Ele pergunta assim, o que foi? Não é? O capítulo 3 diz assim, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Não pode comer de fruta nenhuma? Ela já começa dizendo uma coisa que Deus não diz para trazer confusão. E qual é a mensagem que vem na cabeça da mulher? Não, Deus disse que tudo era para comer. Ora, se tudo é para comer, por que não pode comer dessa aqui? Deus está em contradição. Se é tudo para comer, por que dessa não pode? Presta atenção. Ó, Deus falou que tudo é para comer. Você pode. O que na verdade Deus não quer
é que você tem o poder que ele tem. Poder comer pode, não vai te dar problema nenhum. O problema é que você vai acessar um lugar que Deus não quer dar a você. E aí a serpente planta no coração do ser humano uma desconfiança em relação a Deus. Um relacionamento que é baseado totalmente em confiança, agora ganha um caráter de dúvida. Eu não tenho mais certeza se Deus me ama mesmo. E é interessante que o diabo vai fazer a mesma coisa com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. O diabo vai sempre trabalhar para criar dúvidas nessa relação amorosa que Deus tem por você. Deus não te ama nada, porque se Ele te amasse, Ele não deixaria você passar por essa situação. Olha, não tem nada a ver isso não, porque olha, presta atenção, olha, a Bíblia tem até a história assim, assim, assado, e vai arrumar respaldo bíblico para você quebrar a aliança com Deus. Sabe, irmãos, nós, se queremos ter uma experiência viva com Deus, nós precisamos decidir a quem nós ouviremos. Se nós ouviremos a um Deus que não muda, ainda que Ele se relacione comigo de forma diferente do que Ele se relaciona com você, mas Ele não muda, ou se nós ouviremos os apelos que o diabo capta do nosso coração e potencializa. Esse é o grande desafio para a gente. Nessa relação com o Pai, é você entender, ter clareza que não há nenhuma outra voz, nenhum outro entendimento, nenhuma outra sabedoria que seja maior do que a do Pai. Paulo é tão radical nisso que Paulo diz assim: se um anjo descer do céu, olha aqui que Paulo admite. Paulo admite até que um anjo possa se rebelar de novo, porque se for no passado, pode agora, né? Se um anjo descer do céu e revelar para vocês um outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, ou seja, ignore. Não trate como coisa séria. Porque não é de Deus, porque Deus não se contradiz. É interessante que ao longo da história, a igreja apresentou muitas visões de Deus. E aí a gente pergunta, Deus mudou, pastor? Não. É que como cada um de nós, a igreja, na sua totalidade, tem uma séria tentação de cair na conversa do diabo. E formar a imagem de Deus que nos parece mais conveniente. Formar a imagem de Deus que me parece mais atrativa. Por exemplo, na época em que a igreja estava confundida com o poder do império, Deus era inquisidor. Entendeu? Porque era importante reforçar um poder imperial dado à igreja. No momento que nós vivemos hoje, é um momento que a sociedade pede que a igreja seja vaca de presépio. Vocês já viram alguma vaca de presépio ter alguma utilidade? Não. Para que serve vaca de presépio? Ela só preenche o cenário. Só compõe o cenário. Né? Às vezes a gente que é pastor tem essa sensação em algumas cerimônias que a gente realiza. É horrível, dá vontade de sair correndo. Quando a nossa única função ali é cumprir um papel e sair na foto. Entendeu? Nem importa muito o que o pastor vai falar, fazer, como é que vai ser. Ninguém está preocupado com pedir. Não é sempre não, irmãos. Acontece de vez em quando, num casamento, numa bodas, numa situação assim. O único papel que a gente tem é aparecer bonito na foto. Essa é a expectativa que se tem da igreja hoje. Que a igreja seja vaca de presépio, por parte da sociedade. Que por um outro lado da sociedade, se espera uma igreja profética. Uma igreja que faça diferença. Uma igreja que diga para o que veio. Uma igreja que demonstre que na viração do dia encontrou-se com o Pai. Uma igreja que demonstre, que desfruta
desse amor maravilhoso do Pai. Uma igreja que revela nos seus atos uma profunda gratidão pelo amor do Pai. Não é? Uma igreja que demonstra, olha, a gente é amado demais, nós somos queridos demais, o Pai está conosco, Ele preparou esse ambiente maravilhoso para nós, Ele está provendo a nossa vida de amor, de sustento, Ele se revela a cada dia, Ele se manifesta a cada dia, e nós não ouviremos a voz da serpente, nós não nos deixaremos seduzir pela serpente, mas nós pisaremos a cabeça da serpente em nome de Jesus, e não duvidaremos da palavra revelada pelo Pai, porque nós entendemos que Ele tem palavra de vida para nós. Amém, irmãos? Eu quero te convidar hoje a se relacionar com o Pai. Jesus, nós vamos ver depois, e o Espírito são condição sine qua non para a gente se relacionar com o Pai. Talvez você teve um padrão de paternidade distorcido. Talvez a sua referência de pai foi uma referência que te afasta do relacionamento com o Pai amoroso. Mas hoje o Pai amoroso está de braços abertos para nos acolher em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé e te dizer que eu compartilhei hoje um terço dessa mensagem, não é? Eu espero poder ter a oportunidade para falar do relacionamento com o Filho e com o Espírito ainda esse mês, né, para que a gente possa entender a plenitude desse relacionamento. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Cada dia fica mais forte. Pode chegar, irmã Glorinha, pode chegar. A convicção no meu coração desse caráter do Pai amoroso. Na minha vida e na vida de tantos queridos, eu vejo o Pai preparando um cenário de amor. Eu vejo o Pai nos dotando de propósito, de intenções proféticas. Eu vejo o Pai gerando uma vida para nós. Mas eu vejo também a serpente sorrateira procurando caminhos para enganar, relativizando o que é absoluto, distorcendo a verdade da palavra e procurando caminhos para te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Então eu queria que no teu lugar, onde você está, você pudesse colocar a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos nos preparar para participar da Santa Ceia e eu queria te convidar a dizer: Deus, eu quero renovar a minha experiência com o Senhor. Deus, eu quero renovar a minha caminhada contigo. Eu quero perceber o seu amor por mim, Pai. Eu quero perceber o seu cuidado pela minha vida. Eu quero viver em autoridade. Eu quero exercer a autoridade espiritual que o Senhor me deu. Meu Deus, os nossos corações são teus. São teus, Senhor. Nós confessamos, ó Deus, que tantas vezes nos vimos rodeados por tentações, seduções, situações que tentam nos afastar do plano original. Mas nessa manhã nós queremos dizer, nós preferimos o plano original de Deus para a nossa vida. Nós preferimos a tua vontade revelada sobre a nossa vida. Nós preferimos os teus propósitos sobre nós. Preferimos, ó Deus, o teu amor, do que qualquer poder que uma posição destacada do Senhor possa nos dar. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós pedimos, revela-nos o Pai.
Jesus, Espírito Santo, revela-nos o Pai. Dá-nos a graça de estabelecer um relacionamento profundo com o Pai. Por favor, Senhor, revela-nos a face do Pai, para que a verdade a respeito de nós resplandeça, para que os propósitos a respeito da nossa vida fiquem claros, em nome de Jesus, Senhor. Por misericórdia nós te clamamos, revela-nos o Pai, dá-nos uma experiência nova com o Pai. Aqueles e aquelas que tiveram, Deus, uma relação distorcida com seu pai biológico ou pai adotivo, meu Deus, em nome de Jesus, suplanta essa relação distorcida e revela-se, Deus, Pai amoroso, na vida de homens e mulheres neste lugar.